Eu finalmente terminei o desenho dos membros desse mês de janeiro, lá de Isaías 54:17. Ele vai dizer que toda arma forjada contra nós, ela não prevalecerá, que a boca acusadora ela será calada e que é o Senhor que executa a nossa defesa. Eu quero falar com vocês um pouco sobre isso, eu também quero mostrar o desenho para vocês. Na verdade, vou mostrando o desenho, vou explicando o que eu coloquei ali, quais são os paralelos. É um desenho que eu gostei bastante particularmente e eu espero que vocês gostem também e sejam edificados. Então, bora lá. Então aqui está o desenho bonitinho num pôster já. Aqui o João Emanuel e todos os elementos bíblicos que eu vou explicar para vocês. Então, Isaías 54:17, né, diz: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor e essa é a defesa que eu faço em nome deles, declara o Senhor. Então, muito desse desenho é sobre o Senhor, ele ser o nosso defensor, ele ser aquele que nos justifica, o nosso advogado. Então, aqui primeiramente tem o manto de sangue, né? O manto de sangue no meu anime, os caçadores eles usam, os caçadores de almas, eles fazem paralelo com pescadores de homens, né? Que Jesus diz, aqueles que vão pregar o evangelho, que vão ser esses canais para a salvação das almas. Então, aqui eu coloquei o nome de caçadores no anime, isso aqui vai ser falado muito na segunda temporada. E aí, do manto de sangue, que representa o sangue de Jesus que nos cobre, por isso que ele é vermelho, saem essas mãos e elas representam a defesa de Jesus, né? Hebreus vai dizer que ele é o nosso intercessor, intercede diante do Pai por nós. E aí você vê ele bloqueando toda a investida das trevas, né? Aqui tem o Asa Negra, se você assistiu a primeira temporada, você sabe que ele é a figura de Satanás. E aí o ataque dele está sendo bloqueado pelo sangue de Jesus, né? Que no caso do Senhor Cordeiro no anime, que executa a nossa defesa. E aí aqui eu desenhei essa mão ela apertando e quebrando uma espada, né? Que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Então eu quis colocar em foco essa espada sendo quebrada pelo manto, né? E aí aqui o Espírito Santo, aqui essas flechas, tem até aquele, se não me engano, é Salmo 91, né? Que a gente não será atingido pela flecha que voa de dia. Eu coloquei isso. Aqui também aparece na primeira temporada, né? Acusação, a outra esqueci o nome. Olha que legal, o autor está esquecendo o nome dos personagens. Mas essas duas bocas representam a acusação, toda a culpa, tudo aquilo, as armas que Satanás usa para nos acusar dos nossos pecados, para trazer condenação sobre as nossas vidas. E aí, como eu disse, o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo é aquilo que nos protege, aquilo que nos livra de todas essas acusações. Então, gente, a mensagem que eu quero trazer, o que eu quero lembrar a vocês é: Satanás, ele é astuto e a gente não pode cair no jogo dele. Então, sabe, Satanás ele não vai aparecer para você como um monstro, querendo te dar medo, igual nos filmes de terror. Não, o jogo dele é outro. Ele come pelas bordas. Então ele vai usar de ferramentas para nos levar a nos afastarmos de Deus. Por exemplo, é expor o nosso pecado e nos fazer esquecer que existe perdão para eles. Então, nós somos pecadores, nós temos que admitir isso, nós reconhecemos isso diante do Senhor e buscamos por perdão. O que Satanás vai fazer? Ele coloca o seu pecado diante de você e te leva a esquecer do sacrifício de Jesus. Olha o trovão, trovejando bastante, eu nem gosto de tempo de chuva. Mas o jogo de Satanás é esse, é sempre nos levar a nos sentirmos indignos, nós somos mesmo, mas a nos esquecermos do que Jesus fez por nós na cruz. E aí é onde a gente perde. Sabe um argumento das trevas também? É de, Deus não merece um filho como eu, não merece mesmo, mas eu vou me afastar de Deus. Aí quando eu conseguir vencer o pecado, eu me aproximo de novo. Gente, isso aqui não existe, simplesmente não existe. Porque você não vai conseguir vencer o pecado, você não vai conseguir andar em obediência sem o próprio Jesus, sem o poder, a obra do Espírito Santo na sua vida. Então você se afastar, por mais que às vezes possa parecer bonitinho, é uma mentira, porque você está abrindo mão da única esperança que você tem de vencer o pecado. Foi para isso que Jesus veio, morreu e nos deu o Espírito Santo, para agora, com ele, a gente vive esse processo de sermos transformados, de glória em glória. Mas é um processo. Vão haver quedas, vão haver desafios, mas a gente declara a guerra contra o pecado. E, sabe,
as nossas falhas, elas têm que nos impulsionar a correr mais para Deus, não para longe dele. Senão a gente cai... A Bíblia diz, né? Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Então, sabe, às vezes vem um pensamento, a Bíblia fala que a nossa batalha é espiritual, Paulo vai dizer que as nossas armas são poderosas em Deus para quebrar fortalezas e levar cativo todo pensamento que vai contrário a Cristo. Então, o ponto aqui é, a nossa batalha é travada aqui. E aí, Satanás, ele vem como anjo de luz aqui. Então vem esse pensamento de, Deus não merece filho como eu vou me afastar. E parece muito nobre, né? Nossa, você está se importando com Deus, você não quer desonrar ele e tudo. Só que é uma armadilha de Satanás, é uma nobreza que não honra o sacrifício de Cristo. Porque você quer, de algum modo, está tentando conquistar na sua força, para depois se apresentar diante de Deus já vencendo o pecado. Não, Deus, agora te honrei, eu venci o pecado na minha força, agora o quê? É Ele que libera o perdão sobre a sua vida, é Ele que te cobre com o sangue dele, como a gente viu no desenho, né? O manto de sangue, o sangue de Cristo que nos cobre. Então, sabe, às vezes a gente tem que reconhecer, se arrepender e reconhecer o sacrifício de Cristo por nós. Obviamente não quero falar que você vai viver no pecado, pecando e pedindo perdão, mas eu quero dizer que você vai declarar a guerra contra o pecado, que você vai se arrepender quando você cair e você vai analisar, Senhor, orar, né? O que eu tô fazendo de errado? Por que eu tô caindo nisso? O que eu posso fazer para vencer isso? E aí você vai sacrificar, né? Se sua mão te faz pecar, corta ela. Se seu olho direito te faz pecar, arranca. Então você vai começando a selecionar na sua vida que coisas estão me levando a pecar. Talvez sejam amizades, talvez sejam entretenimento que você consome, talvez esteja gastando muito tempo com jogos, animes, e você não está tendo tempo para orar, sabe? Então, a impressora está fazendo barulho, o celular está em cima da impressora, então ela está chacoalhando. Então, que a gente possa realmente honrar o sacrifício de Cristo, não fugindo dele, mas correndo para ele. Até Jesus, ele fala esqueci como ele chama o cara, mas ele fala de um cara que se aproxima no templo para orar, ele nem olha para o céu, porque de tanta vergonha ali, e ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa porque sou pecador. A Bíblia diz que ele batia no peito dizendo isso. Ele está olhando para o chão, porque ele não quer nem olhar para Deus. E aí chega o fariseu e começa a falar, não, Senhor, te dou graças porque eu dou dízimo, porque eu não sou igual esse... Eu não sei se não era publicano, eu esqueci a palavra, mas enfim... Então, tinha um que estava com justiça própria e o outro que estava se humilhando diante de Deus. Quem que voltou para casa justificado? O que se humilhou diante de Deus. Porque Jesus disse que o outro ele se exaltou. E quem que exalta? Quem que nos exalta? É o próprio Jesus. É aquele que nos perdoa, aquele que nos exalta. Então, Provérbios vai dizer isso, eu acho muito interessante, se eu não me engano em Provérbios, mas fala que não saia da nossa boca elogios para nós mesmos. Ele fala de um outro modo, mas é exatamente isso que diz lá. Não exatamente porque fala de outro modo, mas fala para nós mesmos não nos elogiarmos diante das pessoas. Então, às vezes você vê pessoas que são muito boas no que fazem, pessoas que têm vida com Deus, tudo, sabe? Realmente tem um mérito ali, mas às vezes quando essa pessoa ela começa a se exaltar e ela não deixa que o elogio venha de outras pessoas, fica um negócio feio. Então, sabe, que a gente possa ser essas pessoas diante de Deus, que enxergamos o nosso pecado, que nos arrependemos dele, que entendemos, como Jesus vai dizer em João 15, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E Jesus ele diz que nós não podemos fazer nada sem ele. Sem ele nós não podemos fazer nada. E às vezes eu vejo muitas pregações que colocam isso num contexto de vida financeira e tal, e obviamente Deus prospera. A Bíblia diz que é Deus aquele que exalta, Deus que é aquele que humilha, nesse contexto também. Mas aquilo ali fala muito de vencer o pecado. Fala que o ramo que não dá fruto ele é lançado fora e tudo mais. O contexto ali é dar frutos. Jesus diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Então a vida verdadeira, esse poder do Espírito Santo que nos transforma, vem do próprio Jesus. E se a gente se desconectar dele, que é a videira verdadeira, não vai fluir vida para nós. Então entenda o meu e o seu papel. Nós somos os ramos e Jesus é o personagem principal. Jesus é a videira. Jesus é aquele que nos dá a vida. Se a gente desconectar dele, acabou. Você não vai vencer pecado longe dele, você não vai ter o perdão, sabe?
que a gente não caia mais nesses jogos de Satanás. Que a gente entenda que Jesus é aquele que mais torce por nós, podemos dizer assim, é aquele que está diante do Pai, não nos acusando, mas intercedendo por nós. Jesus te enxerga, Jesus ora por você. Paulo vai dizer que nós fomos feitos para buscar o Senhor e como se tateando, né? Porque a gente não enxerga ele, mas ele não está longe de cada um de nós. Jesus não está longe de você. Às vezes você está longe dele e às vezes, como Colossenses 3 diz, a gente está pensando em tantas coisas terrenas, a gente está cercado de tantas coisas terrenas, preocupações, anseios, sonhos, que a gente perdeu de vista o Deus que caminha conosco. Então, que a gente possa realmente buscar o Senhor, para que a gente consiga enxergar Ele perto de nós. Tiago vai dizer, dê um passo em direção ao Senhor e Ele dará outro passo na sua direção. Então, quando você se aproxima de Deus, não é só você querendo encontrar Deus, é Ele dando outro passo em direção a você. E se você deseja Jesus, isso é uma obra do próprio Espírito Santo trabalhando no seu coração. Porque Ele é aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, não existe isso. Às vezes você está buscando e pensar, será que Deus quer alguma coisa comigo? Gente, se você tem vontade de buscar o Senhor, se você quer o perdão dele, se você quer honrar ele, já é um fruto do Espírito Santo operando na sua vida. Se não fosse o Espírito Santo, você não ia querer saber de Jesus. Agora, você tem a sua parte. O Espírito Santo está falando ao seu coração, Jesus ele bate a porta do nosso coração, como em Apocalipse diz. Porém, a gente tem que abrir a porta. Você não pode endurecer o coração para o Espírito Santo. Então, se o Senhor está te chamando para uma vida de oração mais profunda, separe tempo para uma vida de oração mais profunda. Se Ele está te chamando para meditar na palavra, que não existe vida cristã sem meditar na palavra, que aquilo ali é o alicerce para a nossa vida, para meditar e praticar, se Ele está te chamando para isso, faça isso. Abra mão do que você tem que abrir mão, sabe? E às vezes é até bom você parar para refletir, porque às vezes Deus está nos pedindo algumas coisas para abrir mão e a gente só pensa, não vai dar, não vai dar. Só que se você parar para pensar, nossa, talvez isso aqui está fazendo mais mal para mim do que bem. Talvez isso aqui esteja me impedindo de alcançar aquilo que Deus tem para mim. E se eu viver o que Deus tem para mim, vai ser maravilhoso, que Ele é a própria vida, Ele me criou, Ele sabe o que vai me preencher. E obviamente que a própria presença dele é começar, né? Então, sabe, medite naquilo que Deus está te pedindo, sabe? Deixa Deus transformar a sua mentalidade através da palavra, como Romanos 12:2 diz. E bora viver o que Deus tem pra gente. Deus é um Deus que está próximo, não é um Deus distante. É um Deus que está a uma oração de distância através do nome do Senhor Jesus. Esse é o foco desse vídeo, né? É através de Jesus que nós temos acesso, que nós recebemos perdão, que nós somos transformados. Se a gente desconectar da videira verdadeira que é Ele, acabou a esperança, não tem mais esperança para nós. Mas Ele é paciente, Ele nos chama de volta. E se você está na mesma situação do filho pródigo, talvez chegou a hora de voltar. Talvez chegou a hora de cair em si, olhar em volta e falar, o que eu estou fazendo aqui? Que vida que eu estou levando? Como, se não me engano, Paulo vai dizer, né? Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre você. Às vezes a gente tem que despertar porque a gente dormiu no meio de tantas distrações nesse mundo e voltar para o Senhor. Amém, gente? Eu espero que vocês tenham gostado tanto do desenho e dessas palavras que o Senhor, o Espírito Santo, usa para edificar vocês. Em nome de Jesus, quero lembrá-los. Todo dia 10 a gente tem o sorteio dos membros, então se você quiser participar para ser desenhado em uma arte do Animiatos, você escolhe a passagem, o desenho, tudo bonitinho. Tem sido muito especial como o próprio Deus me ministra através dos desenhos, sabe? Eu sempre oro para que Deus conduza quem vai ser sorteado ali e tudo mais, e sempre me edifica. Então, se você quiser participar, você tem que ser líder de esquadrão para cima, lá nos membros, e aí você já está concorrendo. Beleza? Também considere se tornar membro, apoiar, a partir de R$10 você já pode se tornar membro. E eu já falei pra vocês do Discord, do Instagram, do Telegram, eu acho que eu vou pelo Discord mesmo, porque tem mais ferramentas. Tô até pensando em fazer uma aba lá onde eu posto só atualizações do anime, ser bem, como eu posso dizer, constante nisso, e realmente mostrar mais.
E aí eu pensei aqui no YouTube em fazer algo mais semanal, porque fica mais fácil de eu focar no anime, sabe? Eu quero falar sobre isso em um vídeo aqui no YouTube, mas eu quero colocar as minhas forças no anime. Porque, por exemplo, a loja, o rolê de membros, tudo que tá em volta é pra dar suporte pro anime, sabe? Pra eu trabalhar no anime. Então não faz muito sentido eu deixar meio que de lado pra focar em produção de conteúdo. Tem que ser algo mais simplificado nessa parte. Mas se você quiser apoiar, tem planos a partir de R$10 e aí vai até os planos físicos, que o maior é 65, frete é grátis, eu pago frete se você mora na região sul, sudeste, centro-oeste. Então considere me apoiar nesse projeto e que Deus nos conduza. Deus é bom, gente. Deus é bom, Deus está conosco, mesmo quando ele parece longe. Às vezes é a gente que foi para longe, não ele. Ele continua na porta batendo. E eu quero agradecer aos membros. Espera aí, ó. Vou colocar vocês olhando lá para fora para eu agradecer aos membros. A iluminação não tá das melhores, mas é isso. Então eu quero agradecer a Ellen, o João Vitor, a Aline Recalde, o Namur Carlos, o Almino Soares, a Aliane França, o Gleidson Leite Santos, o João Emanuel, a Janaína Silva, o Gabriel Rodrigues e o Olímpio Santos e o Rogério Osório. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês, vocês me ajudam a continuar trabalhando nesse projeto. Obrigado por acreditarem naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E só bora. Muito obrigado de coração, o apoio de vocês faz toda a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado, manda esse vídeo para alguém que talvez possa ser edificado através dele e eu vejo vocês na próxima. Até. Ó, a chuva começou.